Na aula de hoje, veremos o patrimônio, seus componentes, variações e a equação fundamental da contabilidade. Vamos lá? Então, primeiro, o conceito de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, que pode ser lucrativa ou não. E a contabilidade estuda o patrimônio em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Quando se diz aspectos qualitativos, se quer dizer o quê? Quer dizer qual é esse elemento, a natureza desse elemento, se é um automóvel, se é um terreno, instalações, máquinas, os empréstimos bancários que a empresa obteve, se é contas a pagar. Já os aspectos quantitativos se referem à expressão monetária. Então, quando se diz automóveis, qual é o valor monetário? Então, a empresa pode ter 1,5 milhão em automóveis, vai estar identificado máquinas 2 milhões, empréstimos bancários 300 mil reais e assim por diante. E continuando aqui o estudo do patrimônio, veremos que bens são coisas materiais ou imateriais que podem ser avaliadas economicamente e ser objetos de uma relação jurídica. Por exemplo, moeda, estoques de mercadorias, prédios, máquinas, marcas, patentes. Já os direitos são valores a serem recebidos de terceiros ou valores de propriedade da entidade que estão em posse de terceiros. Exemplos: duplicatas a receber, cheques predatados, tributos a recuperar, adiantamento a empregados, adiantamento a fornecedores, um empréstimo concedido. Já as obrigações são dívidas ou compromissos assumidos perante terceiros ou bens de terceiros em posse da entidade. Por exemplo, contas a pagar, financiamentos bancários, impostos a pagar, adiantamentos de clientes, receitas antecipadas para entrega futura de bens. Nesse ponto, eu chamo a atenção para uma diferença entre esse conceito de patrimônio visto na contabilidade e a forma usual como utilizamos esta palavra, patrimônio. Porque no cotidiano, quando se diz patrimônio, normalmente se pensa em bens e direitos. Então, aquela pessoa possui como patrimônio tantos imóveis, tais automóveis, ações, um saldo em conta corrente no banco, e essa é a nossa impressão, assim, né, de maneira geral. Mas olha só como pensar no patrimônio só nos bens e direitos não é algo muito exato e não é algo tão aconselhável assim. Imagine que uma pessoa tenha um patrimônio composto, né, por bens e direitos no valor de 3 milhões de reais. À primeira vista, essa pessoa teria uma situação invejável, mas se por outro lado se descobrir que essa pessoa tem dívidas, obrigações no valor de 4 milhões, já não vai ser um patrimônio assim invejado por muitos, né? Já que o valor das suas dívidas excede os seus bens e direitos em 1 milhão, né? Uma pessoa extremamente endividada, né? Eu não invejaria uma pessoa assim. Por isso que surge o conceito de patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o que? Na verdade, vai ser os bens e direitos menos as obrigações. Então, se eu disser que uma pessoa tem 4 milhões em bens e direitos e tem obrigações no valor de 1 milhão, ela dispõe de um patrimônio líquido de 3 milhões. Vamos ver esse conceito aqui. Então, patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os bens e direitos e as obrigações. É aquilo que eu disse, né? A pessoa, a empresa tem 5 milhões em bens e direitos e tem uma obrigações no valor de 2 milhões, então o patrimônio líquido dela será de 3 milhões. Isso é verdade matematicamente,
Mas na contabilidade ela faz um controle de tal forma que esse patrimônio líquido vai estar subdividido em outros elementos. Então, por isso que se diz assim, que o patrimônio líquido corresponde aos valores que os sócios ou acionistas têm na empresa. E esses valores é representado pelos valores investidos por eles, né, sócios ou acionistas na empresa, e pelo saldo remanescente dos lucros ou prejuízos. Ou seja, o valor que eles colocaram na empresa desde o início das atividades e durante a operação da empresa, né, eles colocam lá no capital social, integralizam valores no capital social, desde quando a empresa começa e eventualmente nas operações dela. Vez ou outra, os sócios ou acionistas podem aumentar o capital social, integralizando em dinheiro novos recursos, né, ou mesmo utilizando recursos já existentes na empresa. Mas isso fica para mais adiante. Mas assim, também os resultados que a empresa acumulou ao longo das suas operações e ainda não distribuiu para os sócios e acionistas, também vão estar contidos dentro do patrimônio líquido. Ou seja, é verdade que matematicamente o patrimônio líquido é bens e direitos menos obrigações, mas ainda assim ele vai estar desdobrado em vários elementos. Então, continuando a apresentação, vamos ver a equação fundamental da contabilidade, que nada mais é do que nós vimos agora há pouco, né? Que bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Esta é a equação fundamental. Mas a gente vai vê-la de uma forma um pouco diferente. E trata-se da mesma equação. O que acontece se a gente passar as obrigações para o lado direito? Então aqui ela estava com o sinal negativo, né, subtraindo. Quando ela vai para o lado direito, ela vai passar somando. Então a gente tem que bens e direitos é igual a obrigações mais patrimônio líquido. É exatamente o que a gente tinha visto. Esta equação fundamental aqui da contabilidade, ela pode ser disposta num gráfico. E este é o próprio balanço, que a gente vai ver na contabilidade geral o tempo inteiro, né? Esse balanço. Então vamos ver aqui. Do lado esquerdo, nós temos os bens e direitos. Ele também é conhecido como ativo. É chamado de ativo. O lado direito é o lado do passivo. Ele vai ser composto pelo passivo exigível, que são as obrigações com terceiros, por isso ele é chamado de capital de terceiros também, porque aqui vai ter contas a pagar em geral, empréstimos bancários, o que se está devendo para fornecedores, eventualmente está devendo até para os próprios funcionários da empresa, salários a pagar, o que se deve para o governo, né, sobre a forma de tributos, né, então tributos a pagar, vão estar aqui no passivo exigível. É o capital que terceiros colocaram na empresa, ela está sendo financiada por terceiros. E aqui o que resta, né, o patrimônio líquido, que é o capital próprio, porque veja bem, se o patrimônio líquido, como ele é residual, o que acontece? Se os sócios acionistas, que são os donos da empresa, venderem o ativo e com os recursos arrecadados, eles saldarem o passivo, liquidarem esse passivo, pagarem todas as obrigações, o que vai sobrar da empresa é o patrimônio líquido. Por isso se diz que a riqueza própria da empresa corresponde ao patrimônio líquido. É aquilo que a gente tinha visto, né? Quando a gente quer saber qual é a riqueza da pessoa de verdade, a gente vai observar o quê? O patrimônio líquido. Um outro ponto importante é saber que nessa equação fundamental, o lado esquerdo, o lado do ativo, ele se refere às aplicações de recursos. Porque quais são os recursos foram aplicados onde? Às vezes no próprio caixa da empresa, às vezes em contas bancárias, em veículos, em equipamentos, em estoques, enfim, em bens e direitos. Aqui é uma aplicação de recursos. E da onde que vem esses recursos? Vem lá do lado direito. Vem do lado direito, porque ou terceiros financiaram a empresa, que é o capital de terceiros, ou é capital próprio, que é valor que os sócios ou acionistas colocaram na empresa, ou então lucros que a empresa
foi acumulando durante os vários períodos, né, em que ela operou e ainda não distribuiu para os sócios ou acionistas. E observe que este nome, balanço, não é por acaso, né? Porque o balanço quer dizer o quê? Ele tem a ver com equilíbrio. E qual é o equilíbrio do balanço? É que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Alguém já ouviu aquela expressão que o balanço não bateu? É quando algo foi feito errado e aí o lado esquerdo não está igual ao lado direito, então tem um erro ali, porque o balanço, quando fechado, ele tem que bater. Embora a gente vai ver que não é a todo momento que o balanço vai estar em equilíbrio, vai ter algumas operações que em algum momento ele não estará em equilíbrio antes que se apure este resultado. Mas aí eu já estou adiantando o assunto, né? Vamos ver aqui. Esta equação fundamental que a gente vai ver aqui, bens e direitos, passivo exigível, patrimônio líquido, né? A gente está dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Essa é uma equação fundamental e aqui é a forma mais comum de se ver esse balanço, mas ele varia ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai ver que existem várias situações patrimoniais. Vamos ver a história de uma empresa desde o seu início. Vamos lá? Então aqui, deixa eu aparecer aqui para vocês, né, para mostrar aqui essa situação. Bom, quando a empresa começa, ela vai começar com uma situação líquida plena ou propriedade total dos ativos. Uma empresa começa sem dívidas. Vamos ver o que eu disse aqui, que é o primeiro evento. O primeiro evento aqui trata-se da constituição da empresa, com a integralização do capital social no valor de 100 mil em dinheiro. Note aqui que foi o quê? Capital social vai representar o valor que os sócios ou acionistas colocaram na empresa. Eles integralizaram, colocaram 100 mil em dinheiro. Então, no lado aqui do ativo, teremos 100 mil lá no caixa da empresa. Essa é a primeira situação. Essa situação de propriedade total dos ativos ocorre raramente. É basicamente quando a empresa começa ou, eventualmente, quando a empresa termina, ocorre a liquidação, mas não a falência. Tá? A empresa estava saudável e ela encerra as atividades dela. O que ela vai fazer? Vai vender todos os ativos, paga os passivos. Nesse momento, logo anterior à distribuição do que sobrou do patrimônio líquido para os acionistas ou sócios, nesse momento ela vai ter o quê? Essa situação de propriedade plena, porque ela já pagou as dívidas, sobraram bens e direitos, mas ainda não distribuiu. Então, o outro lado ainda vai ter o valor que pertence aos sócios acionistas, o patrimônio líquido. Então, vamos continuar nessa empresa. O que aconteceu aqui no evento 2? Ela comprou mercadorias para revenda no valor de 20 mil reais à vista. Note que o caixa, né, que era de 100 mil, como houve uma compra à vista, ele baixou para 80 mil. Por outro lado, esses 20 mil, né, que ela comprou foi para estoques para revenda. Então, vamos ter aqui 20 mil em estoques. E aí, totalizou o quê? Lado esquerdo igual a lado direito. 100 mil reais no ativo, 100 mil reais no patrimônio líquido. Ainda continua o quê? Propriedade total dos ativos, situação líquida plena, tá? Porque ainda não tem dívidas. É uma empresa que começou a operar neste momento, ou há poucos, né, instantes que ela começou a operar. Aí ela continua numa operação 3. Ela comprou mercadorias para revenda por 30 mil, mas a prazo. Então, olha só o que aconteceu. Ela tinha até então 20 mil em mercadorias, estoque de mercadorias, comprou mais 30 mil, então vai entrar mais 30, o estoque de mercadorias foi a 50 mil. Saiu algum dinheiro do caixa daqueles 80 mil? Não, não saiu nada porque a compra foi a prazo. Então ela vai ter lá no passivo dela, no passivo exigível dela, 30 mil reais, que é aquela dívida que ela tem com o fornecedor, porque ela vai pagar depois. Então, olhe que o balanço aqui está em equilíbrio, né? 130 mil no lado do ativo, né? Lado de bens e direitos, e
130 mil no lado do passivo. Tá? E é uma situação líquida positiva, favorável ou superavitária. Essa é a situação mais comum que a gente vai ver nas empresas. Por que a situação mais comum? Porque a empresa vai ter ativos, vai ter dívidas, dívidas pelas mais variadas razões, mas o ativo é maior do que as dívidas, então ela tem um patrimônio líquido positivo. Tá? Continuando aqui, vamos ver uma outra situação aqui. Deixa eu aparecer para vocês, vocês. Vamos ver aqui. Aqui está. Estou aqui com vocês. Vamos. Operação número 4, houve compra de computadores por 25 mil à vista. Olha o que aconteceu aqui. Aquele caixa, né, que tinha 80 mil, saiu 25 mil para pagar os computadores, né? Saiu 25 mil, então o caixa, o saldo dele diminuiu para 55 mil. Por outro lado, ela adquiriu os computadores, então houve aqui essa permuta, né, entre esses elementos aqui do ativo, né? Saiu dinheiro e entrou computadores no valor de 25 mil. Olha aqui o saldo, aqui o balanço está, né, correto, né? O balanço está equilibrado aqui, 130 mil no lado esquerdo, 130 mil no lado direito, que é o esperado, né? Vamos ver mais uma operação. Operação de número 5. Prestação de serviços por 35 mil recebido à vista. Então, entrou o dinheiro no caixa, né? O caixa tinha 55 mil, entrou 35 mil, então o caixa aumentou para 90 mil. Agora, a prestação de serviços, a gente viu que o dinheiro está aqui, né? Um bem, um direito. Agora, a prestação de serviços é um bem, um direito? Não, né? É uma obrigação? Não. Também faz parte do patrimônio líquido? Não. Olha só, aqui ele tem um outro conceito. A gente viu que no balanço, a gente tem o quê? Ativos, né? Que são os bens e direitos. Ativo, bens e direitos. Temos o passivo exigível, passivo, né? Que são as obrigações. Temos também o patrimônio líquido, que são os valores que os sócios colocaram na empresa ou que a empresa acumulou durante as operações. Mas nós temos dois elementos também que eles não ficam dentro deste balanço, que são as receitas e as despesas. A prestação de serviços é uma receita e ela não vai aparecer diretamente dentro do balanço. Olha o efeito, o que aconteceu aqui. Esse balanço não está em equilíbrio. Por quê? Ele só estará em equilíbrio novamente quando a gente encerrar o resultado, ou melhor, a gente apurar o resultado no final do período, fazendo o quê? Receitas menos despesas, tá? Enquanto a gente não fizer esta apuração do resultado, o balanço não vai bater, porque ele entrou um elemento de fora aqui, que é receita ou despesa, né? Vamos ver a próxima operação. Então, aqui a gente viu que o balanço não bate mais. Aluguel de 10 mil reais pago no próprio mês. Este aluguel aqui também é uma despesa, mas ela foi paga no próprio mês. O que aconteceu com caixa? Diminuiu em 10 mil, mas o outro lado não é nem um ativo, nem um passivo exigível, nem um PL. É uma despesa. Então, a despesa, ela fica do lado de fora do balanço. Então, ela não vai aparecer aqui. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho uma dica importante na contabilidade, que é o seguinte: tudo que acontece tem dois lados, tá? Então, por hora, eu quero que vocês guardem isto que eu vou dizer, que tudo tem dois lados. Então, para cada aplicação, eu tenho uma origem de recursos. Aqui, ele está aplicando, tá, 10 mil reais no pagamento de uma despesa. Qual foi o outro lado? O lado da origem foi a saída de 10 mil no caixa. Então, guardem essa informação. Eu sempre vou ter dois lados em cada evento na contabilidade. Cada evento que afeta o patrimônio tem dois lados.
E eu vou falar para vocês que não é um lado positivo, um lado negativo. É um lado de aplicação de recurso e um lado de origem. Tá? Mas não se assuste. Por hora, basta vocês terem percebido que tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. Então, a gente viu que quando nós tínhamos aqui receitas e despesas, olha aqui, o balanço não batia, né? Quando eu tive uma prestação de serviços, ficou 165.130 mil. E quando eu tive um aluguel, 155, 130 mil. O balanço não está batendo. O que é feito depois de um certo momento? Lá no fim do período, a gente vai ter que apurar esse resultado. Vamos ver os lucros e perdas. Ele teve uma receita de prestação de serviços e uma despesa de aluguel. Olha aqui, do jeito que eu mostrei aqui, né? Então ele teve o quê? Uma receita de prestação de serviços no valor de 35 mil e uma despesa de aluguel no valor de 10 mil. Note aqui, né, a despesa, ela vai subtrair, eu coloquei entre parênteses, tá? Isso é comum na contabilidade, né? Essa aqui é uma simbologia contábil, ela coloca entre parênteses, então ele está, aqui é uma despesa, ela está o quê? Reduzindo, né? Ela está subtraindo e ele teve um lucro de 25 mil. O que quer dizer lucro? Lucro é quando no período as receitas são superiores às despesas, tá? Então, aqui ela tinha uma receita de 35 mil, uma despesa de 10 mil, vai totalizar um lucro de 25 mil. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, vamos ver o balanço após a apuração do resultado. Lembra que ele não estava certinho, não estava balanceado, né? não estava equilibrado? O que acontece agora? Agora, nós temos o quê? Uma conta, toda vez que se apura o resultado ele vai ser transferido para o patrimônio líquido, numa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados. E essa conta aqui, olha só, a gente tínhamos apurado, né, um lucro de 25 mil, ela vai aqui para lucros acumulados dentro do patrimônio líquido. E agora, o balanço bate? Agora bate, né? Como eu falei, quando se apura o resultado e coloca esse resultado dentro do patrimônio líquido, na conta lucros ou prejuízos acumulados, o balanço volta a bater, tá? Essa conta lucros ou prejuízos acumulados é o que interliga as receitas e despesas, ou melhor dizendo, o seu resultado com o balanço, tá? Então, continuando aqui os eventos, o evento número 7 foi um pagamento a fornecedores no valor de 20 mil. Então, ela tinha um caixa anterior de 80 mil, esse caixa, né, saiu 20 mil para pagar fornecedores, então ele diminuiu para 60 mil. E a conta fornecedores, que tinha um saldo de 30 mil, né, ele devia 30 mil para os fornecedores, como ele pagou 20 mil, esse saldo foi a 10 mil reais. E olha só, como não teve receita nem despesa, eu não preciso apurar resultado para bater o balanço. Então, aqui eu diminuí uma conta de ativo e diminuí uma conta de passivo. Então, vamos lá. Uma questão agora, um evento de número 8. Houve a distribuição de dividendos aos sócios no valor de 5 mil reais. Os dividendos são a participação dos sócios ou acionistas nos lucros da empresa. Então, tirou da onde? Tiraram dos lucros, 5 mil. Lembra que tinha lucros acumulados, tinha 25 mil? Tirou 5 mil daqui e saiu da onde? Saiu do caixa para o bolso dos acionistas. Um detalhe importante do patrimônio é que para o patrimônio ser objeto de estudo da contabilidade, ele tem que ser autônomo em relação aos demais patrimônios, o que quer dizer o seguinte, que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos proprietários, dos sócios ou acionistas. Então, tá vendo que aqui foi dinheiro para o bolso dos sócios no valor de 5 mil reais, mas o que eu faço? Olha, mas é um outro evento, ele está tirando da empresa, que ele tira de lucros acumulados, porque ele distribuiu parte do lucro e saiu do caixa, são os dois lados, né?
foi lá 5 mil para o bolso dos acionistas. E aí continuou balanceado, continuou equilibrado, porque não houve receita nem despesa. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou dizer uma coisa importantíssima que vocês talvez já tenham percebido. Mas olha só, quando que vai ocorrer a alteração do patrimônio líquido aqui? Vai ocorrer em poucas circunstâncias, tá? Poucas circunstâncias não. Toda vez que eu tenho receita e despesa, aí eu altero o patrimônio líquido. Altero assim, né? No final do exercício, né? No final do período, ele vai apurar lucro ou prejuízo, fazendo receita menos despesa, e esse resultado ele joga aqui para dentro de lucros acumulados, então ele altera o PL. Mas então eu já sei o seguinte, embora eu vou fazer essa apuração no fim do exercício, eu já sei, sempre que eu tiver despesa e sempre que eu tiver receita, eu vou alterar o tamanho do PL. A receita faz com que o PL aumente e a despesa faz com que o PL diminua, tá? Esta é a relação. E eventualmente, eu tenho alguns eventos que alteram o PL, mas são eventos muito raros. Por exemplo, quais foram os dois eventos que alteraram o PL aqui e não eram receitas nem despesas? Foi o primeiro evento, né, quando os sócios integralizaram 100 mil em capital social. Então, na integralização de capital social pelos sócios ou acionistas, vai ocorrer um aumento do patrimônio líquido. Mas isso ocorre raramente, tá? Poucas vezes na vida da empresa. E a gente viu que diminuiu também o PL quando houve distribuição de dividendos. Mas isso, em geral, acontece numa empresa uma vez por ano. É o padrão típico. Algumas fazem essa distribuição de dividendos mais de uma vez por ano, mas são poucas vezes, tá? Agora, receita e despesa vai acontecer todos os dias. Então, o que mais faz alterar este PL são as receitas e despesas. É isso que vai fazer. São os principais fatores que alteram o patrimônio líquido, receitas e despesas. Então, vamos ver de novo, né? Prestação de serviços por 5 mil recebido à vista. Então, a gente viu o quê? Que entrou 5 mil no caixa, né? Que passou de 55 mil para 60 mil. No entanto, é uma receita, né? Então, olha o efeito aqui. O balanço desequilibrou. Por quê? Porque será necessário esperar o fim do período para fazer esta apuração. Por enquanto, a gente reconheceu aqui neste balanço que houve o que? Um reflexo no caixa que aumentou 5 mil e o outro lado, o outro 5 mil foi fora do balanço, né? Foi lá em receitas e despesas. Reconhecimento de despesa de salários no valor de 100 mil, sendo pagos apenas 20 mil. Olha só aqui que interessante o que aconteceu. Ó. Eu tenho uma despesa de salários no valor de 100 mil. Foram pagos 20 mil. Então, saiu do caixa 20 mil, né? Então, o caixa baixou de 60 mil para 40 mil, foi 20 mil o valor pago. E a empresa está devendo quanto? Está devendo 80 mil, que são salários a pagar, porque a despesa era de 100, tá? Então aqui seria uma operação mais ou menos assim, ó. Ela tinha lá os salários de 100 mil, ela pagou um adiantamento, sei lá, nesse momento aqui, da despesa no dia 30, né? Ela pagou 20 mil, então saiu do caixa 20 mil, mas ainda ficou faltando pagar 80 mil lá no futuro. Então ela vai ter uma obrigação, que é salários a pagar. E aqui é um outro ponto que eu chamo muita atenção. Às vezes as pessoas no começo da contabilidade fica um pouco confuso às vezes essa nomenclatura, fica pensando assim, tá, salário a pagar o que é? Salário a pagar é a obrigação, quer dizer o quê? O quanto se deixou de pagar, o quanto se está devendo. Agora, quando eu falo despesa de salários, na contabilidade é usado o que a gente chama de regime de competência. O que quer dizer regime de competência? Que passou o período, nesse caso aqui, os empregados trabalharam um mês todo para a empresa, então ela reconhece lá no último dia 100 mil que a empresa tem lá, que é a despesa de salário, porque eles trabalharam o mês todo, 100 mil. Se ela tivesse pago 100 mil neste momento, ela não teria salário a pagar nenhum, não ia dever nada para os empregados, né? Porque já pagou, surgiu a despesa, ela pagou, ia sair 100 mil do caixa. Mas, o que é o salário a pagar? É o quanto se deixou de pagar.
daquele valor. Então, a despesa era 100 mil, ela pagou 20, então se deixou de pagar 80 mil, esta é a obrigação, salários a pagar. Percebam, né, que eu tenho despesa, então o meu balanço não está batendo. Vamos ver mais uma despesa de aluguel no valor de 10 mil reais, tá? É uma outra despesa, teve um reflexo aqui no caixa, né? O caixa diminuiu em 10 mil, foi pago no próprio mês. No entanto, aqui a contrapartida que a gente chama, o outro reflexo, né? Lembrando, né? Contabilidade, tudo tem dois lados, né? Todo evento tem dois lados. Então, a contrapartida foi fora do balanço, é lá em despesa. Então, vocês estão vendo que o balanço não está batendo por conta disso, né? Então, vamos lá, então. Teve mais ainda, energia elétrica no valor de 15 mil, outra despesa. Então baixou o caixa, né, de 30 mil menos 15 mil foi para 15 mil e o reflexo disso é fora do balanço. Então vamos apurar agora os lucros e perdas desse período. O que aconteceu aqui? Olha, o que a gente teve de receita e despesa? Teve prestação de serviço no valor de 5 mil, é uma receita. Tivemos salários de 100 mil, é uma despesa. Aluguel de 10 mil é uma despesa. E energia elétrica de 15 mil é uma despesa também. Então, olha só o que aconteceu. 5 mil de receita e 125 mil de despesas. Então, o que resulta aqui? Um prejuízo no valor de 120 mil, né? Porque eu tinha o quê? 125 mil de despesa e 5 mil de receita. Então, vai dar um prejuízo de 120 mil. Para onde que vai isso? O reflexo disso vai ser lá em lucros ou prejuízos acumulados. E olha só, o que a gente viu? Que nós tínhamos 120 mil de prejuízo do exercício. E antes, qual que era o saldo dessa conta anterior? Era um saldo de lucros acumulados de 20 mil. Ou seja, tinha 20 mil positivo, entrou 120 mil negativo, e aqui ficou em prejuízo acumulado 100 mil negativo, né? 20 mil positivo, né, de lucros acumulados, menos 120 mil de prejuízo do exercício, vai me resultar em prejuízo acumulado de 100 mil. Então, nós temos um total de 90 mil. E chegamos a uma outra situação, a situação líquida nula ou compensada, o equilíbrio aparente ou ausência de capital próprio, porque o capital próprio aqui é zero. A gente vai ter que ativo igual ao passivo. Olha só, qual que é o valor do PL aqui? Mais 100 mil, menos 100 mil, ele vai ser zero. Né? O valor dele é zero. Opa, vamos recolher aqui. Vamos recolher aqui. Bom, o valor dele é zero. Por outro lado, eu tenho um passivo no valor de 90 mil, né? 10 mil mais 80 mil. E aqui o total do ativo, né? Já está totalizado, é 90 mil, né? Então, eu tenho um ativo de 90 mil, está aqui totalizado, e eu tenho um passivo exigível de 90 mil. Estão iguais porque o PL é zero. É aquela situação, né? Nula, né? Ausência de capital próprio. O que é o capital próprio? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido zero, então está ausente o capital próprio. Vamos ver agora. Ela continuou, né? Bom, e aqui houve o quê? Uma despesa de aluguel de 10 mil pago no próprio mês, então baixou o caixa, né? O caixa diminuiu em 10 mil, total do ativo foi para 80 mil, o lado direito, do lado do passivo, PL, está em 90 mil. Por que está desequilibrado? Porque foi uma despesa, né? Despesa, só quando eu tenho uma despesa ou uma receita, né, ele desequilibra o balanço, né? Ele só vai voltar a equilibrar quando a gente apura o resultado, que vai ser lucro ou prejuízo. Nesse caso aqui foi a única despesa, não teve outra despesa, não teve outra receita no mês. Então, o resultado vai ser o quê? Um prejuízo de 10 mil reais. Tá? Então, continuando aqui, ele tinha prejuízo acumulado de 100 mil
com mais o prejuízo de 10 mil no exercício, prejuízo acumulado agora foi para 110 mil. Olha só, o patrimônio líquido ficou o quê? Negativo. É uma situação líquida negativa, desfavorável, deficitária, capital próprio negativo ou passivo a descoberto. Por quê? Porque olha que o passivo exigível é maior do que o ativo. Olha, ele tem um passivo de 90 mil, 10 mil de fornecedor de salários a pagar 80 mil, né? 90 mil de passivo e tem um ativo de 80 mil. Essa diferença é o quê? 10 mil negativo, né? Aí ele está balanceado, né? Porque está o quê? 90 mil de passivo, patrimônio líquido negativo em 10 mil, tá? E aí gera o quê? Um total do lado direito 80 mil, que é igual ao ativo de 80 mil. Ele é passivo a descoberto por quê? Esses 10 mil de passivo a descoberto, né? Que é o saldo negativo aqui, por quê? Se ele vender todo o ativo dele, ele arrecada 80 mil. Não vai conseguir pagar todo o passivo, consegue pagar só 80 mil, ainda sobra 10 mil de passivo. Por isso é passivo a descoberto. E aí o que ele fez então naquela situação? Ele vai vender todo o ativo para pagar o passivo, o que der do passivo, né? Então ele vai chegar numa situação de inexistência de ativos. Porque o que aconteceu ali? Lembra que ele tinha 80 mil no ativo? O que ele fez com os 80 mil? Ele vendeu tudo, arrecadou 80 mil, mas no passivo tinha 90 mil. Então ele só conseguiu pagar 80 mil, ainda sobrou 10 mil de passivo. E aí nessa situação aqui, para o gráfico ficar melhor, o que a gente faz? Vai passar o gráfico, né? O gráfico não, vai passar o patrimônio líquido do lado direito para o lado esquerdo. Quando ele faz isso, ele troca o sinal, né? O capital social que estava positivo agora fica negativo e prejuízos acumulados que estava negativo agora fica positivo. Saldo de 10 mil está balanceado, mas agora numa situação de inexistência de ativos. Nesse caso aqui, a empresa não tem mais ativo nenhum, ainda sobrou o quê? Sobraram dívidas, né? Sobraram dívidas de 10 mil, então ela tem o quê? Um prejuízo acumulado no valor de 10 mil reais, tá? Bom, pessoal, aqui a gente viu então todo esse estudo, né, das situações patrimoniais e eu usei uma técnica chamada balanços sucessivos, né? Em cada vez que acontecia algum evento, alguns eventos, a gente levantava o balanço. A empresa normalmente não faz isso, né? A empresa normalmente ela vai controlar nas contas, mas a gente vai ver isso em outra aula, como que é esse estudo das contas, como que a empresa faz esse controle e no final do exercício é que ela levanta o balanço. Mas aqui a gente já mostrou para fins didáticos para a gente entender como que varia o patrimônio líquido. Então vocês já viram que o patrimônio líquido ele vai variar principalmente o quê? Com dois elementos, né, que são as receitas e as despesas.